Lucas capítulo 24, o versículo é o de número 13. Todos encontraram? Amém. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles disse, honestos e tardos de coração, para querer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e os conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu assim. Pai, te damos graça por essa palavra. Fala conosco por intermédio da mesma, em nome de Jesus. Podemos sentar, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor é para sempre. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez diante da presença do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Esta linda história que ora acabamos de ler, essa palavra maravilhosa que todos que aqui estão a conhecem e muito bem, quando se fala dos dois discípulos do caminho de Emaús. Mas existe algo dentro desse texto que mexe no meu coração, e isso aqui é uma realidade. E a Bíblia é tão poderosa, e eu glorifico a Deus por isso, glória a Deus, que quando o escritor Lucas vai dizer, olha que Lucas vai dizer: e eis que no mesmo dia iam eles, preste atenção nisso, eis que no mesmo dia de quê, pastor Valdeir? A Bíblia diz que Jesus havia falado para os seus discípulos da seguinte maneira: que ele morreria, que ele seria entregue por amor à humanidade, conforme João 3,16, né? Então, ele falou que ele
primeiro dia, passa o segundo dia, chega no terceiro dia, no qual era o primeiro dia da semana, no domingo. Então diz a Bíblia que todos estavam ali atônitos, todos os discípulos estavam ali dentro de Jerusalém. Eles ouviram a palavra de Jesus, e a palavra que Jesus havia lhes dito era: eu morrerei, mas eu ressuscitarei dentre os mortos e estarei convosco para sempre. Só que existe uns detalhes aqui nesse texto, que todos estavam ali em Jerusalém esperando aquela promessa. Aí passa o primeiro dia, passa o segundo dia, chega no terceiro dia. Aí de repente, chegando o terceiro dia, diz a palavra do Senhor que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro pela madrugada. Ela corre e vai ao sepulcro no primeiro dia da semana. E quando ela chega no sepulcro, ela assusta com a cena que ela vê, porque o túmulo está vazio, a pedra foi removida. Aí ela crê: Jesus ressuscitou. E ela vai levar esta mensagem aos outros. Presta atenção nesse detalhe. Ela vai levar esta mensagem aos outros. Que mensagem? Que realmente Jesus havia ressuscitado. Todos estavam esperando por esse dia, todos estavam esperando por esse momento. Agora presta atenção agora nos dois discípulos. Eles estavam com os outros discípulos, eles estavam no mesmo lugar, mas a ansiedade, mas aquele momento de angústia, até agora nada aconteceu, até agora não tem nenhuma notícia que ele ressuscitou. E quem sabe alguém fala: ou nós ouvimos falar que Maria foi lá no sepulcro e não achou eles. Mas naquele momento, por não enxergar Jesus, eles não deram tanto crédito. E assim diz a palavra do Senhor: todos estavam em Jerusalém, mas vai chegar uma hora que os dois decidiram. A decisão deles foi: tem jeito mais não, já é o terceiro dia e até agora nada. Já é o terceiro dia e ele falou que ressuscitaria, mas até agora nada. Quer saber de uma coisa? Vamos voltar. Vamos voltar para casa. Quer saber de uma coisa? Até agora não tem nada concreto. Vamos voltar para Emaús. E agora a Bíblia diz que lá vai os dois discípulos voltando para Emaús, porque estavam, vamos pegar por essa lógica, decepcionados. Poxa, Jesus falou que ressuscitaria e até agora nada. Jesus falou que levantaria dentre os mortos e até agora nada. Naquele momento eles decidem voltar para casa. E agora diz o texto que eles estão literalmente voltando para Emaús. Estão indo no caminho em direção à aldeia de Emaús. E quando eles estão caminhando para Emaús, enquanto eles estão indo, a notícia se espalha em Jerusalém. Literalmente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. A notícia se espalha, tanto é que escrito está que quando alguns falaram Jesus ressuscitou, uns duvidaram. Pedro, está escrito que Pedro falou: quer saber de uma coisa? Eu vou lá e ver agora. E a Bíblia diz que Pedro saiu correndo, vai ao sepulcro e confirma: realmente ele não está lá. E agora eles voltam, todo mundo lá em Jerusalém, e os dois discípulos indo. Imaginam comigo uma situação, e não é diferente nos dias a qual nós estamos vivendo. Eles esperavam uma promessa. Jesus havia falado: eu vou ressuscitar, eu vou voltar para vocês. Eu morrerei, mas também ressuscitarei. Só que chega o terceiro dia e nada acontece. Vamos pegar por essa lógica, a promessa não se cumpre na visão deles. Poxa, ele falou que morreria, morreu. Falou que ressuscitaria no terceiro dia, mas já é o terceiro dia, até agora nada. Aqueles homens, ao mesmo tempo que estavam decepcionados, estavam tristes, angustiados, porque era o desejo deles ter Jesus, estar com Jesus, era o coração
angústia, devido àquele momento de tristeza, eles deixaram de acreditar. Só que interessante que Lucas vai dizer assim, ó, e no mesmo dia de quê? Que Jesus ressuscitou. No mesmo dia que ele havia ressuscitado, eles estavam voltando. Não acredito mais não. Só que eles não tinham a ciência do fato ocorrido, e agora eles estão indo, imagina comigo, tristes, angustiados. Poxa, falou que voltaria e até agora nada. E isso aqui não é diferente conosco. Por que eu digo isso aqui não é diferente conosco? Porque existem momentos na nossa vida que nós recebemos a promessa do Senhor, nós cremos que Deus está conosco, nós cremos que Deus usa os teus servos, os teus profetas, cremos que Deus fala por intermédio da tua palavra, e muitas das vezes, devido às frustrações, devido às lutas, devido às provas, devido ao momento que nós não gostaríamos de ver, o desejo da nossa alma, do nosso coração é o quê? Vou voltar, vou ficar aqui mais não espero mais não. O desejo de nossa carne é o quê? Não acontece mais não. O desejo da nossa alma, da nossa carne, a ansiedade vem e você só vê as coisas, vamos olhar para a nossa lógica, piorando, e você coloca no coração, nós colocamos no coração, esse negócio não vai acontecer. E o diabo, ele usa com as suas artimanhas justamente para isso, colocar isso na nossa mente, no nosso coração, que a promessa não se cumprirá. Mas eu ainda creio no que Deus falou na tua palavra, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, a palavra dele ainda permanece de pé. Só que devido a essas lutas da vida, isso aqui é natural, irmão. Todos nós já passamos por esse momento. Mas o que nós não devemos fazer nunca é voltar para trás. Desiste não. Eu sei que é difícil. Não é fácil estarmos congregando aqui hoje. É uma luta atrás da outra. E às vezes vê a gente pregando, vê a gente cantando, vê a gente adorando, vê os irmãos tocando ali, que é uma bênção. Mas não sabe como está a guerra por dentro dele ou por dentro dela. E o desejo da carne é fazer o quê? Volta! Não vai acontecer mais nada não. Mas se você é aquele que crê no que diz a palavra, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, independente da luta e da prova, sacode a poeira do pé, levanta a cabeça e vai, porque Deus é contigo. Ele permanece com a sua palavra. Nosso aniversário quer que nós desistimos. Não para. Você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Mas o Senhor que te chama, Ele conta contigo. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, levanta a cabeça, sacode a poeira e fala: eis-me aqui, como foi louvado aqui, perto quero estar, perto quero estar. Eu quero estar mais perto de ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. É natural essas lutas, Louvado seja Deus. é natural os momentos, é natural as angústias da vida. Por isso que o salmista vai dizer assim, ó: muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. Os discípulos de Emaús estavam aí, presta atenção nisso, aqueles que andaram com Jesus, que avistaram Jesus, e agora eles não creem mais não acreditam que vai acontecer mais não. Bora para casa. Sabe o que eu amo nesse texto? Se a gente olhar pelo texto, a gente vai ver que eles desistiram. Espera mais não. Olhando pelo texto, a gente vai ver, não, eles falaram, não está escrito, mas pela escrita você entende. Desistiu. Espera mais não. Quer saber de uma coisa? Vamos voltar para trás. Nós olhando a circunstância do texto, eu falando eu e você, olhando para a circunstância, a gente entende isso, que eles desistiram. Mas sabe o que eu amo nesse texto?
desistiram. Olha os covardes. Foram, esperaram a promessa e agora está voltando para trás. Mas eles desistiram. Mas aquele que fez a promessa, Glória a Deus. eles estavam angustiados. O momento da luta, da prova, fez com que eles desacreditassem. Mas aquele que fez a promessa ainda permanece de pé. Aquele que fez a promessa olhando para aquela situação, vendo que eles estavam voltando para trás, ele vai fazer algo poderoso. E o que Jesus vai fazer? Segui-los. Eu acho isso aqui lindo demais, irmão. Quando eles estão indo, Jesus aparece. Aí a pergunta de Jesus para eles. Primeiro, olha que interessante. Está conversando com Jesus, estava só ouvindo. Jesus, olha, eu acho isso aqui muito forte, sabe por quê? Eles estavam desabafando um com o outro. Estava preso dentro deles. Sabe aquele momento de não tem que jogar para fora, tudo está aqui dentro. E Deus permite isso acontecer, é necessário. Tirar para fora, ó. Joga para fora. Aí de repente Deus fala, já acabou de falar, né? Agora, que negócio vocês estão falando vocês aí? Espera aí. Está sabendo não? Porventura, és peregrino aqui em Jerusalém? Não está sabendo da história não? Só que o interessante dessa história, irmãos, olha esse detalhe. Jesus conversando com ele, aquilo que nós já ouvimos falar várias vezes. Conversando com eles, só que agora eles não conheceram a voz de Jesus. Agora eles não entenderam que era Jesus. Eles não entendiam a voz de Jesus. Só que isso aqui mexe comigo, sabe por quê? Esse momento que acontece conosco também acontece a mesma coisa. Eles estavam esperando Jesus ressuscitar. Eles estavam esperando Jesus levantar dentre os mortos. Por não ver aquilo, eles voltam para trás. E agora aqueles que eles estavam esperando ressuscitar estão falando com eles. E eles não conheceram a voz. Sabe o que é isso? É o que acontece conosco, isso que é real, irmãos. Volto a dizer, devido às lutas, devido às provas, Deus fala conosco, fala comigo, Jesus fala comigo, mas devido à luta ser tão grande, as provas estão aí, aquelas angústias que vem, e Deus está falando, Deus está respondendo, mas a gente é tão fraco, que devido às lutas, não entende a voz do Senhor. Aleluia. Mas independente se a gente está entendendo ou não, Ele continua falando. Sabe por quê? A palavra dele não volta vazia. Então ele continua falando. Aí ele os discípulos não estão sabendo. Não, porventura você é peregrino aqui em Jerusalém? Você não está sabendo da história não? Jesus fala, que história? O que está acontecendo? De Jesus. Muitos acreditavam que ele era um profeta, que ele seria o Messias, o Salvador. Falou que ia ressuscitar, mas até agora nada. Só a gente ouviu um boato aí que ele ressuscitou, mas honestos, tardios. Vocês não entenderam até agora o que foi falado pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Até agora vocês não entenderam. Até agora vocês não captaram. Sabe o que mexe muito comigo aqui, irmãos? É que eles estão saindo de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, voltando para trás, voltando para casa, desistindo da promessa. Quem sabe fala, mas não, parei, chega, não dá mais não. Sabe o que acontece conosco? É a mesma situação. Eu lendo isso aqui, eu lembro muito de Jeremias. Sabe quando Jeremias está pregando, está falando, só que o povo não dá crédito à pregação de Jeremias. O povo está falando, Jeremias está falando, e o povo não aceita as palavras que saem da boca de Jeremias, ao ponto de Jeremias levantar e falar para Deus, Deus quer saber não, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou falando, o povo não está me ouvindo. As palavras que eu falo não estão valendo de nada não. Sabe o que Jeremias vai dizer para Deus? Chega. Jeremias vai falar para
vocês, levanta a tua cabeça, porque Deus está contigo. Para não, irmãos. Desiste não. Em nome de Jesus. É muita luta, é muita prova, mas não desiste não. Vai firme. Você não tem outra escolha não. É prosseguir aí para frente. Jesus falou assim, ó. E eles, és peregrino em Jerusalém. Só que o interessante é que Jesus falou assim, ó. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Fica. É luta, é prova, mas fica. Não sai não. Continue firme. Continue constante. Aí com eles. Aí de repente Jesus conversando com eles, para nós encerrarmos, Jesus conversando com eles, e de repente eles falam, é estrangeiro? É peregrino aqui? Você não está sabendo do que está acontecendo aqui? Não está vendo o alvoroço que está na cidade, não? Nós escutamos alguns ditados aí, as mulheres foram lá no sepulcro falar que ele não está lá, mas até agora nada. Aí a Bíblia diz que Jesus fez como que quem ia para mais longe. A Bíblia diz que quando Jesus faz com que ia para mais longe, um deles fala, que é isso? Eles se constrangeram. Não fique conosco aqui. Está tarde. Fique conosco. A Bíblia fala que Jesus entra na casa. Só que eu amo isso aqui. Certa feita eu falei isso aqui. Eu amo esse texto aqui, que eu acho lindo demais. Sabe o que é? Jesus entra na casa deles. A casa era dos dois. Está escrito. Eles convidaram Jesus para entrar na casa. Está escrito. E convidando ele. Fique conosco, já é tarde. Toma um café conosco. Quer colocar isso, sabe? Vamos colocar, eu vou finalizar aí. Lucas capítulo 24. E eu vou finalizar aqui, ó. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. A partir do versículo de número, quer ver? Lucas capítulo 24, versículo 28. Eu acho lindo demais isso aqui, irmãos. Ó, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Quando ele chegou lá, é como mais ou menos isso aqui, ó. Jesus chegou eles chegaram na aldeia. Cheguei em casa, Jesus. Então eles chegaram na casa. Aí Jesus, opa, aqui é a casa dele, então estou indo. Ele falou, não, peraí. Você veio até aqui conosco? Calma aí, ó, está escrito. E eles constrangeram dizendo, fique conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou o partiu e deu. Olha isso aí. A casa era de quem? Dos dois discípulos. A casa era dos dois. Jesus, ele fica em casa com nós aqui. Só que a casa era dos dois. Chegando, sentando na mesa, olhando pela lógica aqui, quem que devia partir o pão? Eles estão recebendo um convidado em casa. Era para eles falar, ó, agora não estou em casa aqui, senta aí, então vamos tomar um café agora, fazer um lanche aqui agora, gente. Só que eu acho lindo esse texto, que agora Jesus entra na casa deles, e aquele que é convidado toma frente. Está escrito, irmãos. E aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou. Jesus entra, os três sentando na mesa, Jesus pega o pão e fala, chegou a hora, viu? Pega o pão, abençoa e fala, toma. Olha o que está escrito. E deu. Abriram-se então os olhos e conheceram ele, e ele desapareceu. Olha, eu acho lindo demais. Quando ele agora entra na casa deles, a casa é deles. Mas quando eles convidam Jesus para entrar na casa, ele era convidado, mas agora ele toma direção daquela casa. Ele toma direção. A partir desse
era para vocês fazer isso, mas quem vai fazer sou eu. Isso que Deus está dizendo aqui em rápida palavra para mim e para você. A partir do momento que você der liberdade para Ele entrar na tua casa, e Ele já está na tua casa, fica tranquilo que Ele toma conta do ambiente. E agora Ele abençoa, Ele parte o pão, abençoa. E quando Ele abençoa aquele pão, imediatamente os olhos dos dois se abriram. Eu acho forte mais isso. Até então, eles não sabiam que é Jesus. Até então, eles não tinham noção que era Jesus. Mas quando Jesus abençoou o pão, naquele momento, os olhos se lhe abriram. Eles falaram, opa, é Ele. Eu acho que isso aqui fode mais, porque quando eles entenderam que era Jesus, olha a reação deles. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras. Presta atenção, no caminho, quando ele falava, quando eles conversavam com ele, o coração dele estava pegando fogo, irmãos. Só devido àquela luta, devido àquele momento, eles não tinham aquele entendimento, é Jesus. E não é diferente conosco, não. Sabe aquele momento que você está no culto, que você está em casa e o seu coração conversa e você sente a presença de Deus, mas parece que Deus e você está sentindo aquela presença gloriosa, mas parece que nada está fluindo. Mas o importante é continuar ligado, mesmo não entendendo a voz dele, dê atenção à sua palavra, porque ele vai abrir os seus olhos, a sua mente será mudada, a sua casa será transformada para a glorificação do teu nome. Sabe por quê? Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora levantamos, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Presta atenção nisso. Na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Na mesma hora eles voltaram e acharam os 11 congregando, todo mundo reunido no mesmo propósito. Ó Jesus, em outras palavras, volta para Jerusalém, volta para a comunhão, volta para perto dos seus irmãos, está todo mundo lá no mesmo propósito. Não sai não, vai para lá, volta para Jerusalém, porque eu vou manifestar. E se você entender, Jesus vai se manifestar. Ele lá no capítulo 20 de João, a Bíblia fala que Jesus se manifesta a eles, estando todos presos dentro da casa. Jesus chega para eles e fala, paz seja convosco. É sobre isso que nós temos que entender. A paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo conhecimento, é a paz que só Jesus pode dar. Não é a luta que você passa, não é o vento que você está enfrentando, não é esse momento de dificuldade, não é essa angústia, essa provação. De repente até agora você não está entendendo o que Deus está fazendo através disso, mas continue com a sua fé em Senhor. Não viva por aquilo que o teu olho está vendo, continue crendo no que a palavra de Deus diz. E a palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Aleluia. Não saia de Jerusalém. Jerusalém é o ponto de encontro, seu lugar de segurança. Aleluia, Jesus. Jerusalém, no tempo bíblico, era onde o povo ia de ano em ano para adorar o Criador, para fazer as suas celebrações, as suas festas, onde Deus se manifestava. Não saia de Jerusalém, fica firme. Jesus permitiu tudo isso acontecer somente para fazer uma coisa com eles, fazer eles voltar para Jerusalém. Volta. E é interessante que agora Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, eles vão, bora, vamos voltar para Jerusalém. Por quê? Voltar para Jerusalém, porque eles sabiam, ele vai aparecer lá. E é sobre isso que nós estamos aqui nessa noite. Desanima não. Fica firme. Deus é contigo. Essa luta vai passar.
O Senhor está contigo nessa caminhada. Ele está contigo no caminho. Saia de Jerusalém, permaneça crente. Olha, eles achavam todos congregando. Continuem congregando. Vamos juntar os gravetos. Vamos ficar firmes um do lado do outro, ajudando um ao outro, porque a promessa ainda está de pé. Ele prometeu ressuscitar e ressuscitou. Ele foi, mas falou: eu vou voltar. Ele vai voltar. Creia nisso em nome de Jesus.